tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Tá fazendo bastante frio essa semana, né? Mas louvado seja Deus que nós precisamos do calor, do frio, do vento, da chuva. E Deus é bom em todo o tempo. Deus sabe de tudo que nós precisamos, não é? Vamos orar, criança, para a gente começar a nossa aula? Fechando os olhos, juntando as mãozinhas e vamos falar com Deus? Pai querido e amado, obrigada porque o Senhor é maravilhoso. Obrigada porque o Senhor sabe de tudo que nós necessitamos, Senhor, e porque o Senhor tem agido nas nossas vidas. Sê conosco neste momento, que esta aula, Senhor, venha nos ensinar e que possamos, Senhor, aprender com a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Crianças, vamos chamar o tio Paulinho para louvar com a gente? Ele tem uma música nova para ensinar e é muito bonita. Prestem atenção e vamos cantar com ele. Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai cantar uma música que fala sobre um dom do Espírito muito bonito, que é o dom de amar. O amor que Jesus tem por vocês também. Vamos cantar comigo? Vamos lá! Esse é o dom que você pode ter, é uma grande bênção a receber. Palavra tão pequena a se dizer, mas com fundamento imenso a ter. Representa amor e a fidelidade, a confiança e a paz de verdade. Se você não descobriu, é só procurar, e em seu coração a fé vai estar. Cristo quer te amar, amar, amar. É como flor a desabrochar, amar, amar. É tão bonito o seu despertar, amar, amar. É como a flor a desabrochar, amar, amar. É tão bonito o seu despertar. Te ama, não tenha segredo. Cristo te chama, é o amor. Por isso nosso segredo acabou. Oh, oh, oh. Cristo te ama, não tenha segredo. Cristo te chama, é o amor. Por isso nosso segredo acabou. Esse é o dom que você pode ter, é uma grande bênção a receber. Palavra tão pequena a se dizer, mas com fundamento imenso a ter. Representa amor e a fidelidade, a confiança e a paz de verdade. Se você não descobriu, é só procurar, em seu coração a fé vai estar. Cristo quer te amar, amar, amar. É como a flor a desabrochar, amar, amar. É tão bonito o seu despertar, amar, amar. É tão bonito o seu despertar, amar, amar. É como a flor a desabrochar, amar, amar. É tão bonito o seu despertar. Cristo te ama, não tenha segredo. Cristo te chama, é o amor. Por isso nosso segredo acabou. Oh, oh, Cristo te ama, não tenha segredo. Cristo te chama, é o amor. Por isso nosso segredo acabou. Por isso nosso segredo acabou. Por isso nosso segredo acabou. Nunca se esqueçam, criança, Cristo ama vocês. Tchau.
Crianças, o nosso versículo, ele está no livro de Josué, no capítulo 4, o versículo 24. A tia vai ler o versículo todo para vocês, tá bom? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. A gente vai memorizar só a primeira parte, tá? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. O que isso quer dizer, crianças? Tudo o que nós fazemos, a nossa vida, ela precisa ser uma vida voltada para o Senhor. Para quê? Para que todas as pessoas possam conhecer o nosso Deus de milagres, o nosso Deus todo-poderoso. Assim como Paulo, nas histórias que a gente está contando para vocês, ele fez coisas maravilhosas. Por quê? Porque ele acreditava no Senhor, ele tinha fé no Senhor Jesus. E aí, todos os povos das cidades onde ele passava, essas pessoas conheciam o Senhor, elas conheciam que a mão do Senhor é forte. Por quê? Porque milagres aconteciam. Eles conheciam, crianças, que Jesus foi ressuscitado através do que Paulo e aqueles outros homens iam pregando para eles. Então, crianças, a nossa vida precisa ser uma vida de testemunho, uma vida que mostre para as pessoas quem é Jesus Cristo, quem é o nosso Deus. Amém? Então, vamos falar mais uma vez, crianças? Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Josué, capítulo 4, versículo 24, parte A do versículo. Crianças, quando Paulo deixa a cidade de Éfeso, a vontade dele era de ir para Jerusalém. Mas ele ficou sabendo que lá alguns judeus queriam investir contra a vida dele. Então, ele decidiu ir novamente para Macedônia. Lembram, crianças, que ele já havia ido para essa cidade? Quando ele estava em Troade, da outra vez, ele teve um sonho e lá, no sonho dele, um homem, um macedônico, falava: venha para a Macedônia, lembram? Então, Paulo voltou para aquela cidade. Ele foi para lá para animar os cristãos que estavam naquele lugar. Ele foi lá para ajudar, para continuar ensinando e para que eles não ficassem desanimados. Naquele lugar, crianças, muitas pessoas foram convertidas. Muitas pessoas passaram a seguir o Senhor Jesus. Em todos os lugares, na verdade. Porque vocês já observaram que Paulo, ele já foi para vários lugares. Ele pregou em muitos lugares, de um lado para o outro. Ele caminhava por terra vários dias. Ele ia de navio por vários e longos dias também. Para quê? Para levar a palavra de Deus para aquelas pessoas que ainda não a conheciam. Então, Paulo dirigiu-se para aquele lugar. E sempre ele era recebido com muita alegria pelos irmãos. Os irmãos que já o conheciam, os novos irmãos que estavam sendo convertidos na ausência dele. Então, eles gostavam, eles ficavam muito alegres com a presença de Paulo. Acredita-se que ele tenha passado em outras cidades também, né? Como em Filipos, como em Tessalônica, Bereia, e que lá ele também tenha feito esse trabalho de animar os cristãos. Paulo, ele convocava os presbíteros para que ele pudesse contar as coisas que ele tinha vivido, aprendido, e em seguida os presbíteros contavam para os seus membros, né, para as pessoas que faziam parte da igreja. E assim um ia animando o outro e a igreja cresceu em todos os lugares onde Paulo estava. Mas, crianças, isso não era de Paulo, era o Espírito Santo do Senhor
que agia através de Paulo, através da vida dele, que conseguia todos esses feitos. Crianças, para que Paulo fosse de Éfeso até Jerusalém, ele precisaria ir de barco, de navio. Aí ele pensou assim, como as pessoas estão querendo me prejudicar, vai ser muito mais fácil eles fazerem alguma coisa contra mim se eu estiver no navio. Porque eles me jogam para fora do navio e vão contar para todo mundo que o que aconteceu foi um acidente, que eu me desequilibrei e caí, que aconteceu uma tormenta, um vento forte e eu caí. Então, ele decidiu ir a pé. Então, de Éfeso a Macedônia, Paulo foi a pé, pelo caminho. Crianças, quando Paulo saiu da Macedônia, ele foi para a cidade de Troade. Quando ele foi para lá, ele não foi sozinho. Ele foi com 7 homens. 7 homens de Deus. 7 irmãos na fé. E imaginem a alegria das pessoas quando elas viram que Paulo dessa vez não estava sozinho. Porque eles poderiam ouvir do Evangelho de uma perspectiva diferente, de pessoas diferentes, pessoas que tinham tido experiências diferentes com o Senhor. Então, isso tudo ia ajudá-los a crescer na fé, a crescer em conhecimento, e eles poderiam falar às outras pessoas de mais coisas a respeito do Evangelho, de mais milagres, de mais agir do Espírito Santo na vida de cada um daqueles homens. No capítulo 20 de Atos, no versículo 4, diz: foram com ele as seguintes pessoas: Sópatro, filho de Pirro, da cidade de Bereia, Aristarco e Segundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e também Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Eles foram na frente e esperaram por lá. Paulo também se encontrou lá com o irmão Lucas. Então, esses homens começaram a pregar, a evangelizar e a ensinar tudo o que eles tinham aprendido até aquele momento. Crianças, à noite, no domingo, na verdade, algumas versões falam que foi sábado à noite, outras falam que foi domingo à noite, e tem uma versão que fala também que foi no primeiro dia da semana que Paulo foi pregar nessa casa, onde ele reuniu muitas pessoas. Mas, na verdade, não importa que dia que era, né? O que importa é que as pessoas estavam ali ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Paulo pregar. E Paulo foi pregando, foi falando, foi animando as pessoas estavam interessadas no que Paulo estava dizendo e foi se estendendo até a meia-noite. Havia um moço que estava ali ouvindo Paulo, mas como foi ficando muito tarde, ele foi ficando cansado e ele acabou adormecendo na janela onde ele estava sentado. Ele adormeceu profundamente. E o que aconteceu? Ele caiu, crianças. Caiu do 3º andar daquela casa onde Paulo estava. Quando as pessoas desceram lá, disseram que ele havia morrido. E Paulo, ele desceu rapidamente aquelas escadas e ele se abaixou, abraçou Eutico e falou para as pessoas assim: não se assustem, ele está vivo. E realmente, crianças, ele estava vivo. Ali naquele lugar, Paulo, mais uma vez, fez um milagre através do Espírito Santo do Senhor, pela fé que ele tinha em Deus, no Senhor Jesus. E Jesus trouxe de volta a vida de Eutico. Ele, Paulo,
voltou para o lugar onde ele estava. Aquele lugar estava bem iluminado com várias lamparinas, porque já estava de noite, era muito escuro. Naquela época não havia luz nas ruas, iluminação nas ruas. Era só o luar e as lamparinas que estavam dentro da casa. E Paulo começou a pregar, crianças, e ele foi até o dia amanhecer. E as pessoas não se cansaram, as pessoas não ficaram bravas porque a pregação dele foi longa. Elas estavam felizes porque elas estavam ouvindo de Jesus e puderam presenciar um grande milagre, um grande feito que foi feito através do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, crianças, que quando Paulo terminou de pregar, alguns homens levaram Eutico para casa, feliz e muito bem. Crianças, Paulo ele estava ansioso para chegar logo em Jerusalém. Então ele não quis ir até a cidade de Éfeso. Ele pediu para que os presbíteros viessem ao encontro dele. E lá ele conversou com os presbíteros. Ele falou de tudo o que ele fez na cidade de Éfeso, durante os 3 anos que ele ficou naquele lugar. Ele falou das dificuldades, ele falou das alegrias e ele ensinou e animou os presbíteros. As pessoas que estavam ali se alegraram ao ver Paulo, mas Paulo disse para eles que ele iria até Jerusalém e que ele não voltaria mais a vê-los. As pessoas tentaram convencer Paulo para que ele não fosse a Jerusalém, mas não adiantou. E lá em Atos, crianças, no capítulo 20, versículos 23 e 24, diz assim: sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimentos estão me esperando. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Que coragem, não é, crianças? Que homem cheio de fé, que homem que tem muito para nos ensinar. Apesar, crianças, das pessoas terem ficado muito tristes, porque sabiam que elas não iam mais ver Paulo, eu acredito que o coração delas, depois dele ter dito essas palavras, o coração delas se encheu de fé, de ânimo e de alegria, porque Paulo ensinava que ele cria na promessa do Senhor. Ele tinha a certeza que Deus andava com ele, que ele jamais esteve sozinho e que o Espírito Santo até o avisava. Se às vezes ele queria ir para um lugar, o Espírito Santo falava: não, não vai para lá, vem para cá. E ele obedecia ao Senhor. E é isso que nós devemos fazer, crianças. Obedecer ao Senhor, fazer a vontade de Deus. E assim, crianças, as pessoas, elas acompanharam Paulo até que ele fosse entrar no navio onde ele iria fazer a sua próxima viagem até Jerusalém. Então, crianças, Paulo ele prosseguiu na sua viagem para Jerusalém. Mas antes que ele chegasse lá, ele passou por Tiro, a cidade de Tiro. Lá ele ficou, crianças, durante 1 semana mais ou menos. Ele ficou na casa dos irmãos e lá ele também animava os irmãos, ensinava e pregava o evangelho. De lá, ele foi para a cidade de Cesareia, crianças. Onde também ele ia falar a respeito do Senhor Jesus.
Quando Paulo chegou a Cesareia, crianças, ele foi para a casa do irmão Filipe, do evangelista Filipe. Lá ele ficou hospedado por alguns dias e lá ele também se reuniu com os irmãos. Ele animava os irmãos, ele falava para eles não desanimarem, ele pregava a respeito dos feitos de Jesus, ele contava sobre as suas viagens, tudo o que ele havia passado, todas as dificuldades. E ali, crianças, naquele lugar aconteceu algo muito interessante. Havia um profeta chamado Ágabo. O profeta Ágabo chegou até Paulo naquele lugar e lá ele pegou um cinto e ele amarrou os seus próprios pés e mãos. E disse para Paulo que quando ele chegasse a Jerusalém, ele seria preso dessa forma, ele seria amarrado dessa forma, porque havia sido revelado para o profeta que isso ia acontecer com Paulo. E vocês acham, crianças, que isso assustou Paulo? Não, não assustou Paulo, crianças. Paulo disse ao profeta e a todas as pessoas que ali estavam que ele estava pronto, não para ser somente amarrado pelo Senhor Jesus, mas que ele estava pronto para morrer pelo Senhor Jesus, morrer pelo Evangelho, morrer por aquilo que ele acreditava, morrer pela fé em Jesus, crianças. As pessoas tentaram mais uma vez impedir Paulo de chegar a Jerusalém, mas Paulo não permitiu, crianças. Paulo, ele foi. Ele disse que importa obedecer a Deus, como a gente já aprendeu num versículo algumas aulas atrás. O que Paulo queria era fazer a vontade de Deus. Paulo estava disposto a viver pelo Evangelho e a morrer pelo Evangelho. Crianças, Paulo foi um homem muito cheio de fé, de muita coragem, e ele tem muito para nos ensinar. Que a gente possa olhar, crianças, para a vida de Paulo como um grande exemplo para nós, para que nós não tenhamos medo de servir a Jesus, de proclamar Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Que nós possamos, crianças, olhar para Paulo e ver nele a fé e a coragem que a gente precisa para a gente. Crianças, Paulo finalmente chega a Jerusalém. E os cristãos de Jerusalém se alegraram muito com a chegada de Paulo, crianças. Aí, Paulo chamou os presbíteros, os novos convertidos, os irmãos que ele já conhecia, e eles foram conversar. E Paulo foi contar para eles tudo o que ele havia feito. E os cristãos de lá ficaram muito felizes, porque eles se alegraram com as novas igrejas que estavam sendo fundadas em cada cidade onde Paulo passava, por todos os feitos e os acontecimentos milagrosos que Paulo havia presenciado através do Espírito Santo de Deus, e eles ficaram muito felizes. E Paulo permaneceu ali em Jerusalém durante algum tempo, crianças. Na próxima aula, a gente vai ver o que aconteceu em Jerusalém. Crianças, a história de Paulo, ela nos anima muito, né? E nos ensina muito também, não é verdade? Crianças, por que será que Paulo tinha que andar de cidade em cidade? Por que ele tinha que passar no maior número de cidades possível para alcançar as pessoas, para evangelizar? As pessoas não conheciam Jesus ainda, então ele ia pregando o evangelho. E por que nós precisamos do evangelho, crianças? Porque é como se a nossa vida, esse coração fosse a nossa vida. E existe aqui um buraco.
Quem já montou quebra-cabeça? Acho que todo mundo, né? Então a gente fica querendo montar rápido, a gente procura aquela peça que está faltando, a gente quer preencher aquele vazio para que a gente possa ver aquela fotografia, aquele bichinho, aquele animalzinho, aquela paisagem completa, não é verdade? Da mesma forma, crianças, é com o Senhor Jesus. A nossa vida sem Jesus está faltando alguma coisa. Sempre. A partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, que eu vou à igreja, aprendo, que eu participo das reuniões, que eu assisto às aulas, que agora estão sendo aulas remotas, mas quando a gente voltar, quando eu ouço as aulas lá na escola dominical, quando eu oro, quando eu leio a palavra de Deus, crianças, o que acontece? Acontece um milagre. Jesus passa a preencher o meu coração, crianças. E a minha vida fica completa. Sem Jesus, a minha vida não é completa. Nem a vida de vocês, nem a vida de ninguém. Com Jesus, nós somos completos, nós somos plenos, nós somos cheios da graça do Senhor. Que cada um de vocês, crianças, possa entender isso. E se tem alguém aí do outro lado que ainda não aceitou o Senhor Jesus, que ainda não conheceu o Senhor Jesus, que não convidou Jesus para morar no seu coração e fazer parte da sua vida, faça, criança. Pode ser agora, pode ser no momento que vocês quiserem, com uma pequena oração. É só dizer: Senhor Jesus, venha morar no meu coração. Senhor Jesus, venha habitar em mim. Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. A minha vida não tem sentido sem o Senhor. E Jesus passará a preencher esse vazio que existe no coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a vida de vocês, crianças, que vocês possam crescer com esses ensinamentos e que vocês estejam preparados para dizer: eu creio sim no Senhor Jesus. Um beijo para vocês.